paz do Senhor, ministros e ministras. Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso segundo módulo, que é sobre unção versus técnica, né? Dentro do ministério de dança, o ministério de louvor, surge muito essa dúvida, né? Muito pontos de interrogação. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Muitas pessoas usam muitas vezes aquela palavra clichê de que temos que ter 50% de cada, 50% de unção, 50% de técnica. Eu, portanto, digo que nós temos que ter 100% da unção, porque a unção faz com que a nossa técnica se aperfeiçoe a cada dia, através do nosso compromisso, do nosso temor e do nosso amor a Deus, né? Porque a pessoa que tem a unção dentro dela, ela tem um comprometimento com a palavra, ela tem a sua vida no altar, ela tem o seu tempo para ler a Bíblia, para orar, ela tem uma intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a ser pessoas organizadas, pessoas que buscam conhecimento naquilo que está fazendo. Porque a palavra de Deus nos respalda, né, que Davi, né, ele, quando foi separar as pessoas para tocar, né, ele separou os filhos de Asaf e outras famílias que tinham um preparamento, né, o conhecimento naquela área e a unção derramada pelo Senhor, principalmente a unção. Então são coisas que a unção nos leva a chegar à técnica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica, mas antes de entrar na técnica, eu quero falar aqui algo muito importante. Um ministro que não ora, um ministro que não medita, ele deixa de ser conhecido como um homem de Deus para ser um profissional de púlpito, né? As pessoas não sentem a unção, as pessoas não sentem Deus naquela dança, não sente a presença do Espírito Santo, então acaba sendo animadores de palco, infelizmente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica. Para o despreparo de algumas pessoas, de alguns ministros, eles usam muito essa frase, Deus conhece o meu coração. É para a honra e a glória do nome do Senhor, né? Mas em Salmos 33, 1 ao 3, diz assim: exaltai, ó justo, no Senhor, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Exaltai, ó justos. Pessoas justas são pessoas que tenham amparo, respaldo, que tem uma vida no altar, que anda com Deus. Então, quando se tornamos justos, automaticamente o que fazemos com excelência, fazemos bem para o Senhor, né? Então, Deus não quer apenas o seu coração, Ele não quer apenas só a sua adoração simples, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma renúncia. Não, Ele quer o nosso corpo por completo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E também a sua palavra diz que nós temos que louvar o Senhor com todo o nosso corpo. Então Ele não está só observando o seu coração ou só conhece o seu coração. Ele quer que o seu corpo trabalhe perfeito diante dele. Ou seja, para ter uma adoração excelente, para ter uma ministração boa, você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ai daquele que leva as coisas de Deus negligentemente, não faz por excelência, faz de qualquer maneira, não busca se aperfeiçoar,
Né? Você já ouviu falar, eu ouvia muito isso da minha mãe, quando a gente ia fazer uma prova, ela sempre falava pra gente orar antes de fazer a prova. Só que ela falava assim, se você não estudar, o Espírito Santo de Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você pode ter uma vida com Deus, você pode ler a palavra, você pode ter um momento, aquele seu momento íntimo com Deus, mas se você não estudar, se você não buscar o conhecimento, ele só vai trazer à sua memória aquilo que você aquele conhecimento que você conseguiu ter, adquiriu, aquilo que você adquiriu para si. Aquilo que eu adquiri, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que eu lembre. Mas as coisas que eu não adquiri, o Senhor não vai fazer. Porque era o meu papel estudar. Na dança é a mesma coisa. Você tem unção, você tem o talento, você tem as armas nas suas mãos. Então, ele vai fazer conforme o seu compromisso na palavra de Deus. E ele vai requerer, né, o seu esforço, o seu trabalho, né, diante das ferramentas que ele tem colocado nas suas mãos. Ele te deu a semente, ele te deu o machado, e ele te colocou em terras boas e te deu a água. Ele quer que você faça o quê? Ele quer que você prepare a terra, ele quer que você bote a semente, regue a semente para poder dar fruto. Só que tem pessoas que têm todas essas ferramentas nas mãos, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Quer que o Senhor desça do alto e faça o que ele tem que fazer. Não é bem assim, irmãos. Na dança também não é diferente, né? Nós temos que buscar se aperfeiçoar. Nós temos que ter técnica também. E a palavra de muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu acho que quando tem muita técnica, já não tem mais o Espírito Santo de Deus, é uma saltação, é uma espirueta, é uns rolamentos, eu já não vejo muita presença de Deus nisso. Só que você está equivocado em falar isso, porque a Bíblia me respalda em 2 Crônicas 5, a partir do versículo 13, ele fala das pessoas que ali estavam aptas, preparadas, cheios da unção, tocando seus instrumentos, e relata que a glória do Senhor encheu aquela casa. Então aqui eu entendo que, estudando e observando a palavra de Deus, que quanto mais nós estivermos preparados, mais o Espírito Santo de Deus ali está. Porque o Senhor gosta das coisas deles com ordem e com decência. Não é de qualquer maneira. Ele gosta das coisas dele bem trabalhada. Repara comigo. Quando o Senhor pediu para Abraão fazer a arca, ele colocou para Abraão a madeira que teria que ser utilizada, a espessura, o tamanho, a largura, que era assim e era assado. Então ele é detalhista. O nosso Deus, ele é detalhista. Então não adianta você fazer uma coisa porca, uma coisa suja, e apresentar para o Senhor e dizer para ele que ele conhece seu coração. Não! Nosso Deus sempre vai querer o melhor. Porque ele é santo, porque ele é a excelência. Então nós temos, por isso que eu falei ali do início, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter temor e nós temos que ter amor ao nosso Deus, para que a nossa técnica, através da unção, se aperfeiçoe a cada dia. Que Deus fale mais ao coração de vocês, e aqui eu encerro essa ministração.